Olá, acabei de chegar. Como você está? Está gostando dos vídeos? Está acrescentando para você aí do outro lado? Estou olhando se minha camisa está certinha. Eu espero que isso esteja fazendo a diferença para você. Eu procurei fazer um trabalho antes em que eu ensinava vídeos de autocontrole emocional e agora eu estou entrando dentro do yoga mesmo, do universo do yoga. E a primeira parte desses vídeos é uma parte onde eu falo da parte básica, né? Da base. E eu acho que é importante ter a base, porque senão você não tem referências aí do outro lado. Muita gente sai do aula aí dentro do YouTube e tal, e não está errado nem certo isso, tá? Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de saber como que as coisas funcionam. Então, ela sempre tem um princípio ali de funcionamento, uma base, né? Algo que dá sustentação. E eu gosto muito disso, e por isso que eu preferi começar esses vídeos falando da base, ok? E hoje eu vou falar rapidamente sobre pranayama. Eu já falei algumas vezes sobre pranayama, mas hoje eu quero entrar um pouquinho mais na prática, na técnica, também falando sobre a base do pranayama. O que é pranayama? Pranayama são as técnicas de respiração do yoga. E na verdade não é só a técnica de respiração do yoga, porque pranayama é fazer muito mais do que só respiração. A respiração, ela é um mecanismo que ajuda você a controlar o prana. E o que é prana? Muito importante saber disso. O que é prana? Prana é a energia vital, a energia que ela funciona através do movimento. Prana está aí em todo lugar, com o movimento, né, uma força da natureza, e dentro de você ela te dá as funções básicas para o seu organismo funcionar. Diferente de como a gente conhece na medicina ocidental, o prana ele é aquilo que vai fazer o seu corpo ter as funções básicas. Então você tem 10 tipos de pranas que a gente associa dentro da prática do yoga no nosso corpo, mas existem outros, a gente só usa os 5 principais. E esses 5 principais eles são o seguinte: você tem prana que está aqui na região do peito, um pouco da garganta, e ele controla essa parte do coração, da sua respiração, dos pulmões, onde tem movimento. Você tem apana, que está aqui na região do baixo ventre, ele controla a excreção, né, das genitais, das mulheres também, relacionado com a menstruação, né, com as fezes também, então toda essa parte de baixo, ela controla essa eliminação do que o seu corpo não precisa mais. E aí você tem aqui a região do samana. Samana, ela controla a digestão, né? Ela tem um movimento lateral, diferente, por exemplo, de prana, que tem um movimento para cima, e aqui do apana, que tem um movimento para baixo. E aí você tem também o dana, que está aqui na cabeça, né? Então os seus olhos, né? Os seus sentidos aqui, né? O olfato, paladar, audição, eles também são controlados no seu cérebro, nos seus pensamentos por dana. E no corpo inteiro você tem o prana que circula dentro do seu corpo inteiro, que é o viana. Pensa no prana como se o movimento dele fosse igual ao vento. Você não vê o vento, mas você sente o vento tocar em você. Se você soprar, você vai sentir o vento tocar em você, vai sentir o ar à sua volta, porque ele se movimentou. Caso contrário, você não está vendo o ar, ele é transparente. E o seu prana, ele tem mais ou menos as mesmas características que o vento. Ele se movimenta junto com o vento e você consegue perceber ele só quando ele se movimenta dentro do seu corpo. E fazer pranayama é controlar o prana dentro do seu corpo através da respiração, porque como ele se movimenta com o vento, ele segue o vento, ele segue o vayu, né, que a gente chama dentro do yoga, e isso te dá poder de controle do movimento. E aí, existe também uma outra coisa. Deixa eu ver que horas são, só que daqui a pouco eu tenho que sair, que a academia vai fechar. E aí tem só mais uma coisa, mais outra coisa. O prana, ele tem mais uma característica que é extremamente importante. Por que extremamente importante? Porque muitas vezes quando a gente pensa em prana, a gente pensa numa energia mística, numa energia, às vezes, muito viagem para se falar, né, que o que é prana, como
como se fosse uma coisa assim de outro mundo, né? Ou esotérica demais. E o prana, na verdade, ele tem a mesma natureza que o seu pensamento. Você pensa, o pensamento existe aí para você, não existe? Então, o prana tem a mesma natureza do pensamento. Então pensa, ele se movimenta igual ao vento, tem as mesmas características do vento e ele tem a mesma natureza do pensamento. O pensamento ele pode ser também imaginado como uma forma de vento, né? Como características que são parecidas com o vento. Da mesma forma que o pensamento vem, ele vai embora e isso também te dá condições de, através do pranayama, controlar seu pensamento. E aí, para você fazer as técnicas de pranayama, o que você precisa são, na grande maioria das vezes e inicialmente, controlar a sua respiração. Então você vai controlar a respiração para controlar o seu corpo, a sua cabeça, o seu sistema nervoso, a sua fisiologia, mas você também precisa controlar a sua mente. E controlar a mente é controlar os seus pensamentos, as suas emoções, as suas reações. Isso é fazer pranayama. Quando você não está controlando, você está respirando, mas você está viajando, pensando nos seus compromissos, ou com algum problema, pensando nesse problema, enfim, você não está fazendo pranayama. E fazer pranayama é uma forma de você ficar presente, ficar conectado e juntar a sua mente e o seu corpo de forma em que eles estejam unidos e em que o funcionamento da mente e do corpo tem uma sintonia perfeita. Não tem a diferença do que você pensa, do que você fala e do que você faz. Não tem a diferença no que você está sentindo, no que você está produzindo, no que você está escolhendo. Não tem diferença. Para fazer pranayama te dá esse controle, esse autocontrole também de reação das coisas. E a respiração ela está embutida nisso. Mas você não precisa respirar para fazer pranayama. Você usa a respiração porque ela vai ajudar você a fazer pranayama. Mas o prana ele está primeiro na sua mente e depois no corpo. Ele é praticado primeiro mentalmente e depois ele é realizado no seu corpo. Então, o prana, para você fazer pranayama, você precisa entender um pouco desse conceito, tá? De que quando você controla também, o prana ele vai te dar muito vigor, muito vigor. Eu já falei aqui, vigor é ojas no yoga, né? A pessoa sai da prática de yoga, geralmente ela tem a sensação de que ela está com mais energia, ela está mais disposta, mais revigorada. Se você está cansado, você pratica, você vai depois ter a sensação de que, nossa, né? Estou empolgado agora e estou disposto, né? Começa a surgir as ideias, começa a surgir firmeza também na sua fala, né? Nas suas decisões, nas suas escolhas, porque você está com autocontrole. Quando você tem autocontrole, você tem confiança. E o pranayama ele produz isso em você, tá? Além de muitas outras coisas. Então, só para encerrar aqui, as técnicas de pranayama elas são mais do que respiração, elas são também o controle e a presença da sua mente. Mente e pensamento, mente e emoção, mente ação, mente conexão com o corpo também. Então, a conexão da mente com o corpo, isso também é fazer pranayama. Nos próximos vídeos eu vou ensinar um pouquinho sobre algumas técnicas de pranayama para você fazer aí do outro lado e perceber como essa prática ela é realmente muito, muito, mas muito poderosa. Eu vou ensinar alguns exercícios, ainda não decidi ainda como é que eu vou fazer, mas eu quero que você pratique para você sentir. Então a gente vai ficando aqui, um grande abraço, Namastê.